O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria.
Queridos irmãos e irmãs, estimados ouvintes da 98 FM, todas as manhãs, nas celebrações eucarísticas, todos os domingos e em todas as grandes ocasiões e festas litúrgicas, nós somos saciados pelo amor de Deus. É Deus, em sua infinita misericórdia, quem nos dá de comer, literalmente. Ele nos dá de comer do pão da palavra e do pão eucarístico, pois a sua palavra é viva e eficaz, diz o autor da carta aos Hebreus. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. Esta palavra, meus irmãos, da qual se refere o autor da carta aos Hebreus, não é simplesmente as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Quando nós falamos palavra de Deus, automaticamente vem à nossa mente os livros sagrados. Sem dúvida, a Bíblia é também palavra de Deus registrada. Mas esta palavra aqui, meus irmãos, que é viva e eficaz, trata-se de uma pessoa, Jesus de Nazaré. Esse Jesus, de fato, é a palavra de Deus que se fez carne. E por bondade, e por misericórdia, e por amor, quis habitar entre nós. É esse Jesus, meus irmãos, sabedoria de Deus, sabedoria que nós buscamos, mas que não sabemos onde encontrá-la. Na liturgia de hoje, nós encontramos o endereço certo, onde encontrar sabedoria e palavra de Deus. Tanto a sabedoria quanto a palavra de Deus, nós encontramos em uma única pessoa, Jesus. É Ele, meus irmãos, que tem a resposta certa para as nossas dúvidas, para as nossas inquietações, para as nossas provocações. E no Evangelho de hoje, nós nos deparamos com uma pergunta que talvez muitos de nós já tenha feito. O que é preciso para possuirmos a vida eterna? São tantas as exigências
Uns dizem que basta a fé para sermos salvos. Outros nos ensinam que a fé deve estar preenchida de obras, de boas ações, para termos a vida eterna. Outros ainda nem sequer acreditam que possa existir uma vida eterna após a morte. A inquietação daquele homem, meus irmãos, que foi ao encontro de Jesus para buscar-lhes uma resposta satisfatória, é de fato a nossa busca. Talvez muitos de nós tenhamos nos perguntado o que é preciso de fato para sermos felizes. Felicidade aqui, meus irmãos, é sinônimo de vida eterna, e vida eterna é sinônimo de vida feliz. Por isso, sem medo, nós poderíamos perguntar a Jesus: Senhor, do que é que eu preciso para ser feliz? Pois o mundo me oferece tantos caminhos, são tantos lugares que me apontam felicidade, mas nenhum desses lugares me preenche. Nenhum desses lugares, nenhum desses caminhos me levam para um preenchimento total do vazio que eu trago no meu coração. Onde eu posso encontrar a felicidade? Já andei por tantos caminhos, em mesas de bar, nas drogas, nas casas de prostituição. Já vivi uma vida cheia de experiências, mas nenhuma dessas experiências vividas me deu de fato a felicidade que eu procuro. O que é que eu preciso para ser feliz? Do que é que você, meu irmão, precisa para ser feliz? Talvez agora você esteja dizendo: como eu gostaria de ter uma família perfeita para ser feliz. Para ser feliz, você não precisa de uma família perfeita. Para ser feliz, você precisa buscar a perfeição. É você quem precisa dar o primeiro passo. Mas eu preciso de algo a mais. Porque, como eu dizia no início, nada neste mundo me preenche, nada neste mundo me satisfaz. Mas eu tenho consciência de que Deus me criou para a felicidade. Então, meus irmãos, de uma forma bastante simples e bem objetiva, Jesus vai apontar para aquela pessoa, para aquele homem, para aquele jovem, o caminho da felicidade.
não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Este foi o primeiro caminho que o Senhor Jesus apontou para aquele homem. Só que aquele homem, meus irmãos, confiando em si mesmo, confiando nas suas ações, confiando inteiramente nas suas obras, respondeu ao Senhor dizendo: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu tenho feito tudo certinho, mas ainda não sou feliz. E agora? Que resposta dar a você, meu irmão, que está buscando a felicidade, faz tudo direitinho como manda a igreja e as Sagradas Escrituras, mas ainda não é feliz, porque está lhe faltando algo. Diz o texto evangélico que Jesus olhou para aquele homem com amor. Isto significa dizer que Jesus olhou para o coração daquele homem. Naquele momento, Jesus fez um raio-x da alma daquele homem. Foi até o mais profundo do seu coração e descobriu que aquele homem não poderia ser feliz porque ainda estava apegado em si mesmo. Como muitos de nós, meus irmãos, como muitos de nós estamos apegados a nós. Queremos que o outro dê passos, queremos que o outro mude, queremos que o outro se converta, mas nós não damos o primeiro passo. Por isso que a conversão do outro não acontece. Porque para que o outro se converta, para que o outro mude, é necessário o meu testemunho. É necessário que eu mude. É necessário que eu me converta. É necessário que eu encontre este Jesus e dê sinais de que eu o encontrei. Jesus descobriu a fraqueza daquele homem. E então, Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa de falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Percebam, meus caros irmãos, a exigência de Jesus. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Qual era a fraqueza daquele homem? A falta de caridade? Não, de maneira alguma.
Para ele, talvez o difícil não fosse vender tudo e dar aos pobres. O difícil para aquele homem era ser pobre. Porque vendendo tudo o que ele tem e distribuindo os bens aos pobres, ele se tornaria mais um pobre. Mas um pobre diferenciado, um pobre por causa do reino de Deus. Não pensem que seguir a Cristo é fácil, porque não é. E talvez, meus irmãos, a pergunta que o Senhor nos faça nesta liturgia seja essa: o que é que você precisa vender? O que é que você precisa deixar para seguir a Jesus? Do que é que você precisa se desfazer? Quais sentimentos você traz no seu coração e que você precisa se desfazer urgentemente? Do orgulho? Da prepotência? Da arrogância? Da falta de humildade? Daquilo, meus irmãos, que nos impede de ouvir o que o outro tem a nos dizer? Do que é de fato que nós precisamos renunciar, nos tornar livres para seguir a Jesus? Do que é que você precisa hoje deixar para seguir a Cristo? Não podemos seguir a Cristo com tudo aquilo que nós trazemos conosco, porque nem tudo aquilo que nós trazemos é bom para nós. Nem tudo aquilo que você traz em seu coração é bom para você. Existem coisas, meus irmãos, que ao longo da nossa caminhada, que ao longo da sua caminhada, você não precisa levar. Leva, porque talvez seja uma pessoa que gosta de acumular para si aquilo que é desnecessário. Pense nisso. Ao longo desta semana, comece a pensar: Senhor, o que é que eu preciso deixar para te seguir? Quais atitudes eu preciso deixar para te seguir com fidelidade? Aquele homem, meus irmãos, ele não teve coragem de deixar nada para seguir a Jesus. Que fim terrível o daquele homem. Diz o texto sagrado: mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza. É assim, meus irmãos, como nós nos sentimos quando Deus nos pede algo a mais e nós não conseguimos dar, porque estamos presos àquilo. Em todos os sentidos. Querem ver uma coisa simples? Quando alguém que nós amamos morre.
Parece que nós somos as únicas pessoas a amá-los. Quando aquela pessoa morre, nós não conseguimos imaginar que foi Deus quem o tirou, quem a tirou e a colocou junto dele. Somos tão egoístas que queremos todos para nós, para junto de nós. E não somos capazes de acolher os mistérios e os desígnios de Deus na vida do outro e na nossa vida. Quantas pessoas sofrem 3, 4, 5, 10, 11, 20, 40, 50 anos pela morte de um ente querido. Parece que estava tão presa a pessoa, que a pessoa se foi e ela não se libertou. Parece nem sequer acreditar na vida eterna, que um dia nós nos encontraremos diante daquele que é o nosso sumo e eterno pastor. Numa hora como essa, meus irmãos, nós queremos sumir, porque aquele a quem nós amamos nos foi tirado. Olha como nós somos. Olha como nós somos presos a pessoas. Olhe como nós somos presos a situações. Sempre foi assim, deve permanecer assim. Ele não muda, ela não muda, eu não mudo. Vou permanecer assim. E todos têm que se conformar com o meu jeito de ser. Quem não é capaz de renunciar, meus irmãos, não é capaz de ser discípulo e missionário de Jesus. Diante da situação, Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo, Jesus, e te seguimos. O que é que vai ser de nós? Nós deixamos tudo. E como esse evangelho, meus irmãos, ele fala a realidade nossa de padres, de consagrados, de religiosos e religiosas. A fala de Pedro aqui é a nossa fala. Pedro parece estar reivindicando o seu direito. Olha, Senhor, eu deixei tudo para te seguir. O que é que vai ser daqui por diante? O que é que acontecerá? Aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo. Olha as palavras, meus irmãos, de ânimo, de consolo, que Jesus vem dar a nós, padres, bispos, religiosos, religiosas, a todos aqueles que são capazes de deixar tudo, literalmente tudo, para seguir a Cristo. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, minha pobre casa lá de Aracaju, irmãos, tenho 5, irmãs, mãe, pai, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos,
irmãs, mães, filhos e campos. Aí Jesus acrescenta: com perseguições. Achou que era fácil? Pensou que deixando casa, mãe, pai, irmãos, campos, você agora ia se tornar o empresário, o milionário, um ricaço? Caiu do cavalo. Ninguém pense em ser padre, em ser religioso para ter mordomias. Ninguém pense em se consagrar a Deus para ter uma vida burguesa, uma vida rica, de príncipe, de rei, porque o Senhor não nos promete isso. Ele nos promete sim uma grande família, como esta que está aqui diante de mim e que é muito maior do que eu possa imaginar, porque ainda tem a família, aqueles que nos ouvem pela 98 FM. Além desta grande família, o Senhor nos dá de brinde, é um brinde que Ele nos dá, esta grande família com perseguições. Quem se colocar no caminho para servir ao Senhor, saiba que Ele vos dará tudo, mas com perseguições. É assim não só para nós padres, religiosos, religiosas, que deixamos tudo. É assim com todos aqueles que se dispõem a deixar tudo para seguir o tudo de Deus. Que Ele, meus irmãos, o Senhor da vida e da esperança, nos dê a graça de suportarmos todas as situações difíceis por amor a Ele. Que Ele nos dê a graça de fato de buscarmos e encontrarmos a felicidade nele. Só nele a nossa vida pode se realizar. Só nele nós podemos encontrar a felicidade plena. Se você é daqueles que ainda buscam a sua felicidade fora do Senhor Jesus, eu convido você a mudar de caminho. Busque a sua felicidade em Deus, em Jesus. Só nele e em nenhum outro nós encontraremos a felicidade plena e possível, que é capaz de preencher todo o vazio do nosso coração e da nossa existência. Assim seja. Amém.